Inscreva-se no canal Neville Goddard Português para acompanhar novos vídeos com interpretações profundas, práticas e atualizadas dos ensinamentos desse grande místico. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso e permite que mais pessoas tenham acesso aos ensinamentos transformadores de Neville Goddard. Se algo fez sentido para você, ou se quiser compartilhar uma experiência, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação enriquece toda a comunidade. Gratidão por estar aqui. Vamos juntos transformar a consciência e a realidade. Palestra de Neville Goddard: a inundação ainda está sobre nós. Descrevendo coisas que aconteceram incontáveis anos atrás, mas eu lhe digo que é contemporâneo. Você lê sobre o dilúvio e pensa: bem, certamente isso aconteceu incontáveis vezes. Se é que alguma vez aconteceu, aconteceu. Incontáveis anos atrás. Esta manhã, como é meu costume, liguei o canal FAQ. Essa é uma estação de rádio que toca dia e noite, 24 horas por dia, apenas linda música clássica, para que você possa ler essa música. Apenas algumas interrupções. A cada hora, você recebe um boletim de 5 minutos e um boletim meteorológico. Mas entre 9 horas e 10 horas há sempre um lindo recital de piano, por assim dizer. As grandes obras-primas tocadas por grandes artistas. Assim posso sentar com minha Bíblia e ler enquanto ouço a música. E a única interrupção que ocorreu hoje foi um anúncio do Herald Examiner. Eles estavam anunciando este jornal como o único jornal em nossa cidade que fornece os fatos. Apenas fatos, não embelezados. Sem frescuras. Simplesmente um fato, todos os fatos. É por isso que deveríamos comprar esse jornal. Porque ele está simplesmente repleto de fatos. Bem, os fatos inundaram o mundo como um dilúvio. Na verdade, o homem está afogado nos fatos. Vitimado pelos fatos. É na imaginação que tudo vive, e não na sua atualidade, não no fato. A menos que a imaginação penetre nos fatos, o dilúvio continuará sendo um dilúvio. Estamos agora no dilúvio. Esta é a inundação. Um homem está na prisão. Isso é um fato. E ele sabe que está lá por X anos, isso é um fato. E ele simplesmente espera e torce para que, de alguma forma estranha, consiga uma libertação antecipada deste confinamento. Ele nunca usa sua imaginação, exceto de alguma forma violenta para sair, mas não para penetrar no fato. Quando, em março de 1943, usando minha imaginação para penetrar no fato, eu também estava na prisão do exército, mas não queria tomar parte nisso. Então, simplesmente penetrei no fato e me vi na cidade de Nova York, em meu próprio apartamento com minha família. E em 9 dias eu estava fora, dispensado com honra, em meu apartamento em Nova York, cidade. Escrevi para um amigo meu que estava no exército. Ele tinha a minha idade. Ele era freudiano. Um psicanalista profissional, mas Freud foi sua formação. Essa foi a sua escolaridade. Quando lhe escrevi detalhadamente o que tinha feito, não meditei, contei-lhe exatamente o que fiz enquanto dormia. Fisicamente na minha caminha no quartel, imaginei que estava simplesmente em outro lugar. O outro lugar era um lugar definido no espaço, a cidade de Nova York, no meu apartamento. Eu contei a ele o que fiz. Eu podia sentir a cama. Eu podia sentir as coisas da minha casa. Fui sentindo todos os objetos familiares em meu apartamento e dei a eles todos os tons de realidade e toda a vivacidade sensorial da melhor maneira que pude. Eu toquei em tudo e parecia real, e então voltei a dormir. Então contei
Exatamente o que aconteceu comigo naquela manhã. E então, 9 dias depois, fui dispensado com honra. Pelo mesmo homem que indeferiu minha inscrição. Ele não respondeu minha carta. Na cidade de Nova York, ele costumava ir às minhas reuniões como amigo, porque estava convencido de que o conceito freudiano era verdadeiro. Ele disse: venho às suas reuniões por esse motivo, Neville. Nós nos conhecíamos bem. Ele voltava para jantar em casa, eu ia jantar na casa dele, mas ele disse: eu venho às suas reuniões porque você transforma meu dia a dia. Pão na substância da fada. Eu meio que gosto disso, disse ele. Mas quando ouço você, seguro a cadeira e coloco os pés bem firmes no chão para sentir a realidade e a profundidade das coisas. Você não vai me levar embora com você. Você vai me deixar aqui mesmo, onde as coisas são solidamente reais. Então sinto o lugar sob meus pés e as coisas próximas às minhas mãos. Eu agarro-me firmemente enquanto você tece sua história sobre seguir em frente na imaginação. Ele não penetrava nos fatos. Então, quando ele saiu? Quando os outros milhões saíram? Então ele permaneceu com seus fatos pelos próximos 3 anos. Saí em março de 1943, ele voltou para casa, na cidade de Nova York, em 1946. Desmobilizado como os outros milhões e milhões de meninos. Ele não conseguia esquecer os fatos. Isso é a enchente, não há outra inundação, esta é a inundação. Estamos afogados com os fatos, vitimados por eles. Agora, a Bíblia ensina esta história de passar pelos fatos usando a minha imaginação? Certamente que sim. Deixe-me levá-lo ao capítulo 27 do livro de Gênesis, o primeiro livro, o livro dos princípios. Se você não conhece a história de Isaac e seus 2 filhos, eles eram gêmeos, deixe-me refrescar sua memória, caso você a tenha esquecido. É dito na história que Isaac teve, isto é, sua esposa Rebeca teve os 2 filhos, mas ele era o pai dos 2 filhos, Esaú e Jacó. Dizem que Esaú era peludo. Ele veio primeiro. E então Jacob ficou em segundo lugar, e ele não tinha cabelo. Ele estava completamente sem pelos, enquanto Esaú estava coberto de cabelos da cabeça aos pés, mas ele foi o primeiro. Um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó porque veio em segundo lugar e suplantou o outro. Agora somos informados de que quando o pai, Isaac, era velho e seus olhos estavam turvos, de modo que ele não conseguia ver, em outras palavras, ele era cego, ele disse a seu filho Esaú: não consigo ver e meus dias estão contados. Quero que você vá aos campos caçar e me traga uma carne de veado saborosa e bem preparada, como eu gosto, carne de veado saborosa. Somos informados de que Rebeca, que amava mais o segundo filho do que o primeiro, ouviu a conversa entre Esaú e seu pai. E então, porque ela amava Jacó e queria que Jacó recebesse a bênção, pois o pai sente que seus dias estão contados e ele agora deve dar sua bênção a um de seus filhos, e o primeiro deve recebê-la. Então a mãe contou a Jacó o que tinha ouvido e então sugeriu que pegamos um dos cabritos do rebanho e matamos e pegamos as peles do cabrito e colocamos sobre você, para que você tenha a aparência de Esaú. Jacob pensava o contrário. Suponha que meu pai descubra. E a mãe disse: deixa isso comigo. Ficará nas minhas costas se ele descobrir, e mandou Jacó ao campo trazer o garoto. Bem, ele pegou aquele garoto e trouxe-o, preparado saborosamente para seu pai. Ele chegou
rapidamente à presença do pai, e o pai lhe disse: aproxime-se para que eu possa sentir você, meu filho. Seja você meu filho Esaú ou não. Então Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e então Isaque disse a Jacó: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E então ele o abençoou. Ele deu-lhe a sua bênção. Ele mal havia saído da presença de seu pai quando Esaú chega agora com a saborosa carne de veado, e o pai disse: quem foi que veio? Por que já comi? Quem veio? E então ele descobriu que foi seu filho, Jacó, quem veio com astúcia e o traiu. Mas, disse o pai, eu dei-lhe a sua bênção e não posso retirá-la, e ele é abençoado. Superficialmente você dirá: agora, o que a história está tentando nos contar? Bem, neste mesmo livro, numa passagem anterior, somos informados sobre a arca. Construa a arca com 3 convéses, o inferior, o segundo e o terceiro convés. Gênesis 6:14 e seguintes. Você acha que é um edifício enorme? Bem, use sua imaginação. Não se pode conceber nenhum edifício que possa abrigar todos os animais do mundo. Há os pares, e todos os chamados bons, que estarão em 7 pares, e comida suficiente para alimentá-los durante 40 dias e 40 noites. Bem, você simplesmente não conseguia conceber isso, no entanto, essa é a história. Mas existem 3 decks. Óbvio são os fatos da vida, depois a interpretação psicológica dessas chamadas histórias e depois a consumação espiritual da história. Então você tem o deck inferior, o segundo deck e depois o terceiro deck. Então, aqui está um exemplo perfeito do segundo baralho. Esta sala, agora, é um fato. Estamos todos aqui na sala. É um fato. Mas suponha que eu não queira estar aqui. Suponha que isso se torne uma prisão para mim. Posso sair dessa? Se eu souber como penetrar no fato. Se eu sei que eu sou a arca. Que todas as coisas existem na imaginação humana. W. M. Blake, de Jerusalém e a imaginação humana. E Deus são um. Eles são um, não 2. Posso, na minha imaginação, penetrar em qualquer parede. Agora posso, sem pestanejar, num piscar de olhos, ficar na rua e ver esta coisa indicando pódio sem que haja um homem diante dela. Não há problema algum em assumir que estou na rua e olhando da rua para esta plataforma. Mas você pode dizer: bem, o que isso faria? Bem, deixe-me fazer isso e sentir a realidade, sentir a solidez da rua sob meus pés e ver este prédio da rua, em vez de olhar para a rua daqui. Se eu fizer isso e der solidez da realidade, serei obrigado a ir para lá. Isto é o que as Escrituras ensinam. Essa é a minha bênção. Posso penetrar um fato, e penetrando um fato posso ficar onde quer que eu queira neste mundo. Então é feita a promessa: onde estiver a planta do teu pé, isso eu te dei. Deuteronômio 11:24. Não vou fazer uma promessa e não cumpri-la, eu darei a você, se você puder segurá-lo. Então, eu realmente fiquei em cima do meu apartamento. Na verdade, eu estava naquele chão e senti a cama. Eu senti tudo e dei realidade. Meu amigo não se permitiria dormir em um lugar e presumiria que estava dormindo em outro lugar, porque isso é um estado de espírito dividido. Ele não queria se tornar uma personalidade dividida. Então, ele queria estar completamente coordenado. Bem, ele foi coordenado, sim, durante os próximos 3 anos, tudo em um pequeno lugar em seu quartel. Durante 3 anos ele não conseguiu sair, porque, em primeiro lugar,
Ele não tentou, porque eu transformei seu pão de cada dia na substância das fadas. Então, ele não respondeu minha carta. Desde então, lembrei-lhe algumas vezes, por que você não respondeu à carta? Bem, em primeiro lugar, não fazia sentido, e eu não acredito, disse ele, que realmente o que você fez tenha sido a única causa da sua alta outra vez. Conte a ele novamente o que aconteceu desta vez. Bem, isso teria acontecido de qualquer maneira. Então você faz isso uma terceira vez e faz isso uma quarta vez. Você sabe, se você fizesse isso 1000 vezes, ele iria ainda dizem, faça mais uma vez. Isso sempre vai acontecer, no que diz respeito a eles. Só não aconteceu porque você fez alguma coisa, essas coisas teriam acontecido de qualquer maneira. Eu perguntei, por que você analisa as pessoas então e deixarás coisas acontecerem? Não somos criaturas das circunstâncias, disse um homem que leva seu nome, pois seu primeiro nome é Israel, e o nome de Disraeli é simplesmente de Israel. Benjamim Disraeli. Ele disse, o homem não é criatura das circunstâncias, as circunstâncias são criaturas dos homens. Ele sabia como criar coisas em sua imaginação. Então eu disse, você leva o nome de Israel, mas não aplica a história de Israel. Se você apenas a aplicasse, ora, essas coisas nos são ensinadas nas Escrituras. As Escrituras não são história secular, isso é contemporâneo. Isso não aconteceu há milhares de anos. O dilúvio começou. Este é o dilúvio. Todo o vasto mundo está inundado com fatos, como os jornais proeminentes, o jornal vespertino, The Examiner, e eles se orgulham do fato de publicarem apenas fatos. Eles não embelezam isso. Sem frescuras, apenas os fatos. Portanto, comprem-os factos e eles percorreram o mundo inteiro à procura de factos assustadores. Não estou negando que ele não a matou, não nego que ele não tenha recebido uma sentença de X anos. Mas quando as pessoas me perguntam alguma coisa, não me preocupo com o motivo de isso ter acontecido. O que você quer? Simplesmente aplicarei minha imaginação amorosamente em prol desse pedido. Não me importa o que o levou a esse estado, estou aqui simplesmente para tirar você do estado. O que você quer? Em toda a Bíblia, o que você quer? Ele não condenou ninguém. A mulher apanhada em adultério, ele não a condenou. O que você quer? Vai e não peque mais. Ele não chamou o ato de adultério de pecado. Se ela chamou, ou eles chamaram, de pecado, tudo bem, chame de pecado. Portanto, não repita se você chama isso de pecado. Pecado é simplesmente saber o que fazer, mas não fazê-lo. Isso é pecado. Então, se eu descobrir o que fazer para penetrar um fato, ir além do fato e criar uma condição para mim mesmo e habitar nele, pensar a partir dele em vez de pensar nele, pois a grande falácia do mundo é a construção perpétua. Ocupação diferida, para criar e criar em minha mente todos os tipos de coisas encantadoras que eu gostaria de realizar, mas nunca as ocupei. Eu não penetro no estado e vou direto para ele, e dou-lhe uma realidade cúbica. Mas eu sei. E você sabe. E não é difícil compreender porque o sentido do tato é algo em que acreditamos mais profundamente do que, digamos, no sentido da visão, ou no sentido da audição, ou no sentido do olfato. Eu tropecei nisso um dia em um sonho. No meu sonho, me deparei com este enorme e grande pilar. Uma estaca cravada no oceano,
e a ponte que anteriormente sustentava havia desaparecido. Apenas as pilhas permaneceram. E eu sabia que estava sonhando, e pensei comigo mesmo se segurasse aquela pilha e pudesse tocá-la, se me parecesse solidamente real, o que farei? Vou segurar aquela pilha. No sonho. Sei que é um sonho, mas vou mantê-lo tão firmemente quanto puder e me obrigar a acordar, segurando a pilha. Bem, eu fiz. Segurei a pilha com todas as minhas forças. Eu disse: agora, Neville, você sabe que está dormindo. Você sabe que está sonhando agora. Então, acorde, sonho. Deixou de ser um sonho, é real. Estou em um mundo tão real quanto este aqui. Estou segurando esta pilha enorme, e está nas Índias Orientais, não nas Índias Ocidentais onde nasci, foi nas Índias Orientais, uma área muito primitiva. E então um animal apareceu na praia, uma criatura estranha, de aparência, e naquele momento eu estava um pouco, entrei em pânico. Naquele momento de tremor e emoção acordei na minha cama, em Nova York. Mas descobri esse segredo do sentimento. Então ele disse: chega perto, que eu te sinta. Meu filho. Ele ouviu a voz, ele disse: sua voz é a voz de Jacó. Aproxime-se e deixe-me ver realmente se você é Esaú. E ele fez isso pelo sentimento. Então, certa noite, deitado na cama, aqui mesmo, em Beverly Hills, há muitos anos, deve ter sido há 14 ou 15 anos, de repente percebi que estou vendo o que não deveria ver. Estou olhando para o interior mais maravilhoso de um hotel luxuoso, assim me pareceu. Então, a consciência seguiu a visão e eu me encontrei no quarto, mas sabia que estava na cama. Então voltei para a cama. Ainda estou vendo o interior da sala e voltei para aquela sala. Eu voltei novamente. Devo ter feito isso umas 12 ou 20 vezes. Foi divertido entrar na sala, e o quarto era assim, real, e então voltei para a cama. Agora eu disse: agora vou explorar. Independentemente das consequências, vou explorar. Então entrei no quarto. Parecia um quarto a 30 por 20 da cama, mas quando entrei com a decisão de explorar, o quarto se fechou sobre mim e se tornou um terceiro por si só. Digamos, ficou 10 por 7, e descobri que era um camarim para uma suíte enorme, muito bem feita, mas ainda não estava ocupada. Estava lá para ser ocupada, mas o quarto, em naquele momento, isto é, a suíte, não estava ocupada. E eu pensei: bom, agora vou passar pela porta. Entrei direto por aquela porta. Eu era solidamente real comigo mesmo. Então caminhei pelo corredor, e o corredor por onde andei foi cortado pelo corredor principal e todas as luzes estavam acesas. Duas senhoras estavam descendo aquele corredor, a principal. Mas eu sabia que isso começou como um sonho. Então, eu sabia que todos os fins são fiéis às origens. Portanto, se a origem é um sonho, isso é um sonho. Então eu disse às senhoras: senhoras, isto é um sonho. Todo este vasto mundo é um sonho. Então, elas ficaram com medo de mim. Quem não teria medo de um homem que aparece de repente no lugar por onde você está andando e lhe diz que todo esse vasto mundo é um sonho? Você pensaria que ele é maluco. Ele é louco. Então, eles pensaram que eu era louco e se afastaram o máximo que puderam de mim e caminharam até o lado da parede, como se fossem um pato.
um atrás do outro, olhando para mim com muita desconfiança. Então eu vi esse objeto pendurado no espaço. Isso me lembrou de um objeto semelhante que vi na casa de um amigo, em North Hollywood. Então eu falei para eles: olha, está vendo isso? E eu segurei, para minha surpresa. Não é uma teia de aranha. Esta não é uma imagem posterior. Esta não é uma imagem de memória. Isso é real. A coisa é sólida. Bem, eu segurei, e a essa altura, eles estavam bem abaixo. Eles deram uma última olhada enquanto olhavam para mim e então dispararam para a sala principal. E aqui estou eu, sozinho, segurando essa coisa. Eu disse para mim mesmo: Neville, você sabe que isso é um sonho. A origem é um sonho, o fim é um sonho. Vamos. Acorde. Fechei os olhos para o óbvio e segurei essa coisa aqui, e não consegui. Abri os olhos de novo e ainda estou ali parado. Eu disse: como vou voltar para o meu quarto em Beverly Hills? Eu não sabia que não havia nenhum lugar onde pudesse ir e me levar de volta para lá, mas lembrei-me, o sentimento é o segredo. Estou segurando isso aqui agora e é real. É sólido. Eu sou sólido. Eles são sólidos. Eles ouviram minha voz. E eu desci, cada passo era solidamente real. Como caminhar aqui agora? Então, imaginei que minha cabeça estava apoiada em um travesseiro, e quando pude sentir um travesseiro sob minha cabeça, enquanto estava de pé, de repente me senti na posição horizontal e minha cabeça estava sobre um travesseiro. Então, de repente, pude sentir aquele travesseiro, mas fiquei catalético. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia mover mão. Eu não conseguia mover um dedo. Aqui estou. Eu, um ser vivo em um cadáver. Então eu disse para mim mesmo: eles vão encontrar o corpo amanhã de manhã e terão que cortá-lo, porque estou segurado por um tempo, e para provar que ninguém tirou minha vida, eles têm que cortá-lo até o fim. Descubra por quê ele morreu. Eles sempre têm que fazer essa pergunta e dão um nome a ela. Se eles não conseguirem encontrá-lo, terão que dar um nome a ele de qualquer maneira. Então aqui estou. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia mover minha mão. Em cerca de 15 ou 20 segundos, pareceu muito mais do que isso. Meu dedo mínimo, eu consegui movê-lo, e então pude mover minha mão um pouco. Eu ainda não consegui abrir os olhos. Estávamos dormindo em uma cama de casal, então estendi minha mão esquerda, e pude sentir o calor do corpo da minha esposa. Com isso, eu sabia que estava de volta na minha cama. Em mais 15 ou 20 segundos, consegui, com grande esforço, abrir as pálpebras, e aí vieram todos os objetos familiares. Nas paredes, na cômoda, tudo voltou à consciência. Agora, eu havia entrado em um mundo tão real quanto este. Estou lhe dizendo que existem mundos dentro de mundos, e eles estão todos aqui. Bem aqui. Como ligar um rádio? Você gira levemente e tem um novo comprimento de onda e uma nova estação chegando, trazendo algo totalmente diferente. E eles não estão interferindo um no outro. E esses mundos estão todos aqui agora e são povoados, assim como estamos povoando este mundo, e eles são tão reais quanto este mundo é terrestre. E não, você não precisa caminhar até lá. Eu estava na cama. Eu parecia entrar nisso
Eu diria, o quê? A 3 metros de distância, mas a mesma área. Permeava a cama, e a cama não a obstruía, e aquele mundo em que entrei não obstruiu a casa onde morava, em Beverly Hills. Está tudo aqui. Todo vasto mundo. Mundos dentro de mundos dentro de mundos. Então, eu lhe digo, os fatos são o dilúvio. Esse é o dilúvio. Não houve outro tipo de inundação. Na verdade, somos inundados pelos fatos da vida. Esses fatos. Nós os trocamos todos os dias. Hoje esta é a causa de fulano de tal. Amanhã não será assim, outra causa que encontramos, e no dia seguinte outra causa. Mas embora não tenhamos encontrado a próxima causa, acreditamos que isso seja um facto e adoramos os factos. Então eu te digo, todas as coisas estão na imaginação humana. O homem é toda imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. Blake, de Anotation Stoberkeley. O corpo eterno do homem é a imaginação. E esse é o próprio Deus. Blake, de Delaocon 1. Não existe outro Deus. É tudo sua maravilhosa imaginação humana. E a única coisa pela qual todo o vasto mundo anseia é o despertar da imaginação. Quando isso acontece, vem com o nascimento da criança prometida que liberta o homem dos horrores deste mundo que chamamos de um mundo da natureza. Pois a natureza é simplesmente aquele princípio do qual depende a uniformidade das formas na luz transmitida. E assim a coisa continua indefinidamente. Você não observou um ano. Isso em uma determinada época do ano. O dinheiro está apertado? De repente, ele flui e depois, em determinada época do ano, para. Por quê? É um hábito. É um estado transmitido. Você fixa esse fato em sua mente, e se você receber $50.000 hoje e disser que é o mês de dezembro, quando o dinheiro está sempre apertado, você vai emprestar o dinheiro ou doá-lo antes de dezembro chegar. Então, quando chegar, você estará tenso novamente. É peculiar. Eu diria escravidão. Essa coisa chamada natureza, na mesmice das formas na luz transmitida. Agora você pode penetrar no fato e quebrá-lo, e é isso que estamos aqui para ensinar. Eu venho, não para abolir a lei e os profetas. Não venho para aboli-los, mas para cumpri-las. Mateus 5:17. Isso e aquilo outro. Ele explica que a lei é psicológica. Ele pega um dos mandamentos, que é gráfico, para mostrar como tudo deve ser interpretado psicologicamente. Ele disse: vocês já ouviram dizer que não cometerão adultério. Mas eu vos digo que qualquer homem que olhar com desejo para uma mulher já cometeu o ato em seu coração com ela. Mateus 5:27. 28. Bem, que homem não tem? Que homem não violou isso? Então, ele diz que a coisa toda é psicológica. Você não pode conter o impulso. Você pode restringi-lo, com base em milhares de pequenas razões. Talvez você tenha medo das consequências. Talvez você tenha medo de que alguém descubra. Talvez você tenha medo disso, daquilo e daquilo, mas o impulso estava lá, e ele lhe diz que o impulso é o ato. Bem, se o impulso é o ato, então os atos criativos são imaginais, pois foi um ato imaginal, portanto, tenho de observar meus atos imaginais, pois o ato imaginal é um fato. Isso realmente se tornará um fato e então me confrontará.
Havia uma senhora em São Francisco. Ela disse: meu irmão, e ela me disse: acho que ele é inocente, mas não conheço os fatos do caso, mas ele recebeu 6 meses de trabalhos forçados. Ele está no exército. E não acho que meu irmão deva receber 6 meses de trabalhos forçados no exército. Eu disse: você quer que ele saia? Ela disse: certamente que sim. Eu disse: vou lhe dizer uma coisa. Você pode tentar, para que possa dar todos os elogios a si mesmo. E não a mim. Faça isso. Bem, o que devo fazer? Se ele estivesse fora, ele voltaria para casa. Ah, sim, ele viria direto para minha casa. Tudo bem. E se ele fosse até sua casa, o que você faria? Bem, ela disse, eu jogaria meus braços em volta dele e o beijaria, sentiria ele. Eu disse, tudo bem, faça isso. Quando você for para casa esta noite, sente-se onde normalmente se sentaria e imagine que seu irmão está lá e que você jogou seus braços em volta dele e o está segurando e abraçando e beijando ele. Na manhã do domingo seguinte, na minha reunião em São Francisco, aquela mulher poderia levantar-se e contar esta história. Ela disse, fui para casa e imaginei ter ouvido a campainha tocar, e a campainha está lá embaixo. Tenho que descer correndo um lance de escadas para atender aquela porta. Então, ouvi tocar e desci correndo, e eu abri as portas e lá estava meu irmão. Voltei para cima. Não havia irmão, mas fiz isso tão vividamente que foi quase como uma decepção não tê-lo visto parado ali, porque parecia tão real para mim. Bem, alguns dias depois ela estava sentada no andar de cima e a campainha tocou. Ela disse, quase quebrei o pescoço para descer. Eu sabia o que iria acontecer. Quando ela abriu a porta, ali estava seu irmão. Ela se levantou na plateia e contou essa história aos 1000 presentes naquela manhã de domingo. Todos eles a viram. Ninguém, presumo, iria verificar isso. Eu confiava nela implicitamente. Se ela mentiu para mim, então depende inteiramente dela, mas estou convencido de que tudo era verdade. Eu não verifico você. Eu acredito em você quando você me conta que isso aconteceu. Mas o importante é praticar. Nós somos o poder operante. E o dilúvio está acontecendo. Que ninguém lhe diga que o dilúvio acabou. E o dilúvio é cada vez mais profundo, porque estamos cada vez mais inclinados aos factos. Os fatos da vida. Você quer os fatos? Bem, é melhor tornar as paredes da prisão ainda mais grossas. Mas aprenda como penetrar nos fatos. À medida que você penetra nos fatos, você deve ir em direção a um determinado objetivo além dos fatos. O que você quer agora? Pois bem, você entra no estado do desejo realizado. Qual é o estado? Você decide. Você determina o que quer neste mundo, entra direto nesse estado e depois ignora os fatos. Suponha que os fatos ainda neguem o que você fez. Não importa. Deixe os fatos permanecerem, eles se dissolverão. Todos eles se dissolverão porque vocês permanecerão fiéis e ocuparão o estado. Você não vai mais construí-lo e não ocupá-lo. Você vai ocupar o estado. E à medida que você ocupa o estado, isso vai funcionar. Você pode fazer isso com um trabalho. Um amigo meu na cidade de Nova York. Ele veio do Oeste. Ele era engenheiro e disse, Neville, quero mais dinheiro e mais responsabilidades. Quero trabalhar para uma
determinada empresa. Eu disse: você sabe onde eles estão? Ele disse: sim, na Madison Avenue. Eles fazem trabalho internacional. Eles constroem pontes, constroem represas, constroem coisas em todo o mundo. E eu gostaria de um emprego que me mandasse embora, porque eu poderia receber 3 vezes o salário. Eu disse: bem, agora vá até o lugar e veja onde você se sentaria se conseguisse o emprego lá. Antes de te mandarem embora, você trabalharia primeiro no escritório em casa, não é? Ele disse: acho que sim. Bem, vá até lá e dê uma boa olhada. Ele entrou no local, escolheu a mesa, escolheu o local, e então ele presumiu que, quando voltou para casa, estava sentado naquela mesa, e que esse era o seu trabalho, e mencionou a quantia em dinheiro, que era uma quantia considerável de dinheiro. Ele, sua esposa e filha costumavam frequentar minhas reuniões. Em um mês ele estava nesse emprego e em 2 semanas estava a caminho do Oriente Próximo, construindo pontes. Infelizmente, de certa forma, ele não viveu muito. Ele era um jovem. Mas em cerca de 3 anos ele se foi. Ele teve um ataque cardíaco e desapareceu. Mas ele teria ido de qualquer maneira, estivesse aqui ou ali. Pois chegamos na hora e saímos na hora. Mas pelo menos, antes de partir deste mundo, ele encontrou o princípio, que levará consigo para o outro mundo, pois não existe morte. Ele é restaurado à vida em um mundo como este, vestido com um corpo como este. Apenas jovem. Jovem como era naquela época, ele será mais jovem. Mas ele tem pelo menos a memória do que fez para conseguir o que queria, e funcionou. Então, agora ele segue com o princípio em sua mente. Então, quando você me contar sobre seus sonhos, e que em seus sonhos você está aplicando este princípio, como a senhora esta noite. Ela está aqui. Ela me contou o seu sonho. Pedi a ela que escrevesse para mim. Mas bem no sonho ela está na verdade discutindo com outros este princípio de imaginário. Como você imagina um determinado estado e o produz neste mundo, e que não há nada neste mundo que morra. Todas as coisas voltaram à vida e ela continua essa conversa em seu sonho. Bem, isso é muito lisonjeiro e muito emocionante, quando você consegue levar isso além do que o mundo diria que é. Um estado onde você não está no controle da visão. Que você é simplesmente escravo da visão e não seu mestre. Você não o dirige, você simplesmente o segue. Bem, ela não seguiu, ela dirigiu a visão. Quando você chegar ao ponto em que poderá direcionar-se para o que eles chamam de estado chamado sonho, onde você não deveria estar no controle, mas você é simplesmente vítima de sua visão. Bem, ela não é vítima de sua visão, ela realmente controlava a visão. Então chegará o dia. É inevitável. Todos nós tiramos a roupa. Mas eu lhe digo que você se encontrará completamente restaurado. Instantaneamente. Não esperando por nada. Restaurado instantaneamente. Num mundo terrestre. Com os problemas que vocês têm aqui, mas saberão como resolvê-los. Você resolverá os problemas, porque conhece o princípio. Então, o dilúvio começou. Toda a Bíblia, do começo ao fim, é contemporânea. Jesus não é algo que morreu. Ele é algo que vive dentro do homem e habita no homem. O próprio Deus veio e vem a história humana na pessoa de Jesus em você, em mim, em todos no mundo. E chegará o dia em que você saberá quando for o Senhor Jesus, mas adormecido para o que você
Chegará o dia em que você estará completamente desperto para o fato de que é o Pai, e então saberá. Já me perguntaram, por que você expressa isso o tempo todo? Isso é importante. É tão importante. Pai é a parte mais importante das Escrituras. A parte mais importante das Escrituras. Posso ter todo o poder do mundo e ainda assim não saber que eu sou Deus. Posso ter uma sensação de consciência de que não há nada no mundo além de mim mesmo, e ainda assim não sentir que eu sou Deus. Mas quando o Pai vem e eu sei que sou o Pai daquele seu único filho, então sei que sou Deus. Não há outra maneira de saber. Se eu tivesse o poder de destruir o universo, ainda não saberia que eu sou Deus. E se eu estivesse completamente consciente, como estava em 1926? Enquanto lia um livro, ele caiu no meu peito. Não. Deviam ser mais de 10 horas, quando acordei na manhã seguinte, são 9 horas, e não tinha virado da esquerda para a direita durante todo o intervalo. Porque o livro ainda estava no meu peito e a luz ainda acesa ao lado da minha cama. Geralmente, durante a noite, um homem vira-se frequentemente de um lado para o outro. Quantas vezes, não sei, mas todos o fazem. Ninguém vai para a cama de costas e permanece lá por 9 horas ininterruptas. Ou, neste caso, quase 11 horas ininterruptas. Então, caí em um sono profundo em transe, e nesse estado, tornei-me luz infinita. Não havia nada além de luz, e eu era isso. Não havia circunferência. Eu era o centro de tudo. Nenhuma luz fora desta luz que eu sou. Sem sol, sem lua, sem estrelas, mas nada fora do ser que eu sou. Eu era luz infinita e pulsante. Mas ainda assim, não trouxe de volta a sensação de ser Deus. Isso me escapou. Mas, quando você vê seu filho, e esse filho te chama de Pai, então você sabe, e não há dúvida em sua mente sobre quem você é. É por isso que digo que esta é a parte mais importante das Escrituras, mas é a única coisa sobre a qual as pessoas me questionarão. Por que você enfatiza isso? Por que você repete isso continuamente? Porque é a única coisa no mundo que você fará um dia. Experiência que irá convencê-lo de que você é Deus. Nada no mundo irá convencê-lo fora disso. Mas enquanto isso, podemos penetrar nos fatos. Homem preso não precisa estar atrás das grades. Estamos aprisionados pelas coisas que fazemos. Tudo bem, podemos quebrá-los. Quebrar qualquer coisa neste mundo. Um homem pode ser preso pela gula. Ele pode quebrá-lo se souber o que quer. Talvez ele realmente não queira desistir. Se ele quiser desistir, deixe-o criar uma cena em sua mente. Uma cena simples. Que se ele tivesse desistido, um amigo ou algum parente saberia. Ele não se gaba disso, eles simplesmente sabem, e há uma discussão normal de que ele não deseja mais isso. Ele não tem desejo por isso. Ele não tomou nenhuma droga para isso, ele não fez nada para alimentá-lo. Simplesmente não estava lá. Esse certo gosto que temos neste mundo. De repente, você já teve, você está saturado com isso e não o quer mais. Todas as coisas são adquiridas. Hoje eu gosto, por exemplo, uma coisa chamada ostra. Eu adoro eles, especialmente aquelas lindas ostras orientais. Mas a primeira vez que comi uma ostra,
Pensei que fosse morrer. Eu era um menino pequeno. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos e fui até o... Era então chamada de Ilhas Virgens. Propriedade da Dinamarca, agora são as nossas ilhas, São Tomás, São João e Santa Cruz. Minha mãe me disse, agora, Neville, você sabe, você está indo para um lugar estranho, e eles falam dinamarquês. Você não entende a língua, mas vai sobreviver. Você está indo para uma pensão onde pode haver 20 ou 25 hóspedes. Vocês todos se sentarão juntos em uma grande mesa. Agora, você é um menino e não conhece seus hábitos, então observe o que a senhora faz, e o que quer que ela faça, você faz. Sentei-me à mesa e aqui estava este prato de ostras. Eu nunca tinha visto ostras na minha vida. Antes, e depois todas as pequenas coisas antes delas. Eu vi essa senhora pegar um garfinho de lado, então peguei meu garfo e ela pegou um pouco de raiz forte. Pegou outra coisa, depois um pouco de tabasco e fez todas essas coisas com ele, e então ela enfiou nesta ostra e mergulhou em tudo que ela tinha feito. Ela fechou os olhos e comeu como se tivesse mel na boca. Eu esperava a mesma coisa, então fiz a mesma coisa. E quando coloquei aquela coisa na boca, Senhor, não iria cair e eu não poderia trazê-lo à tona. Eu não deveria tocar no assunto. Mamãe me contou isso. Então, aqui ficou. Mas o mais engraçado é que eu não tinha apenas esse. Olhei para baixo e descobri que havia outros 5, e eles tiveram que descer. Bem, essa foi minha introdução às ostras. Mas hoje eu os amo. Adquiriu. Gosto pelas ostras. A primeira vez que tomei uma bebida, não posso contar a ninguém que para mim era algo parecido com mel, mas adquiri o gosto e hoje gosto bastante de beber. Procuro não ultrapassar um certo ponto, porque quero manter vivas as minhas faculdades. Mas eu gosto de uma bebida. Tentei adquirir o gosto por fumar. Mas não consigo. Portanto, desisti disso depois de tentar por cerca de 6 meses e não consegui. Eu tinha então apenas 21 ou 22 anos. Não conseguia gostar de fumar um cigarro, um charuto, ou qualquer coisa assim. Isso me deixou doente. Então, desisti, eu nunca adquiri. Mas todas as outras coisas que adquirimos. Não. Viemos ao mundo com esses gostos, adquirimos esses gostos. Você pode adquirir o sabor de viver com conforto. Você pode adquirir o gosto de viver como um cavalheiro ou como uma dama. Adquira o sabor. Se você quer realmente viver como uma dama, viva como um cavalheiro, sem pressão para pagar o aluguel, sem pressão para fazer essas coisas. Tudo bem. Suponha que você seja essa senhora, você é aquele cavalheiro. Penetre nos fatos. Os fatos lhe dizem que você não é. Você não tem isso. Penetre nos fatos e viva no estado como se o tivesse. E posso dizer por experiência própria que você terá isso. Você realmente terá isso. Não me pergunte como. As formas e os meios estão contidos no estado em que você entra. Então, você entra em um estado. Contém tudo o que é necessário para externalizar esse estado. Então, escolha seu estado. Um estado adorável. E vá direto para esse estado e habite nele. Eu chamo isso de ocupar o estado e pensar a partir dele, em vez de pensar nele, assim como vocês agora pensam a partir do seu estado atual, com todos os fatos ao seu redor, para ancorá-los nele. Entre em outro estado, tudo em sua imaginação, e os fatos parecerão ancorá-lo nesse
estado. E no dia em que você se cansar disso, você poderá sair dessa situação e ir para outro estado. Você sabe que quando você se muda para uma nova casa ou para uma nova cidade, você precisa realmente se ajustar a isso. Bem, você é o peregrino que passa por inúmeros estados. Os estados permanecem, mas você, o peregrino, passar por eles, como um viajante que passa por uma cidade. A cidade permanece, mas você, o viajante, passe por isso. Então, você vai direto para outra cidade. Você não apaga o estado. A pobreza continua a ser um estado quando um homem que já foi pobre sai dele. Ele sai do estado de pobreza para o estado de riqueza. Mas não destrói o estado de pobreza. Qualquer um pode cair nisso. Como disse Blake, não considero que o justo ou o injusto estejam em um estado supremo, mas apenas estejam nesses estados de sono nos quais a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Visão do juízo final.